O Revista Novo Tempo está no ar. A taxa de mortalidade pela Covid-19 é uma preocupação no mundo todo, mas até o momento tem um país que tem conseguido contornar essa realidade. E apesar da alta taxa de contaminação, ele tem apresentado uma taxa de letalidade bem abaixo do que os demais países afetados pela pandemia. Veja na reportagem do Leonardo Simon. O mundo vive uma nova guerra. Desta vez, o nosso principal inimigo é o novo coronavírus. E em meio a este conflito, países do mundo todo buscam respostas na ciência para a resolução deste problema. E na corrida contra o tempo, os países tentam salvar seus feridos, alguns sem sucesso. Já outros... Bom, há algo que diferencia bastante o avanço da doença na Alemanha e que chama a atenção de especialistas e autoridades. É que a taxa de mortalidade, ou seja, o total de pessoas que morrem em relação ao total de infectados, é mais baixa do que em outros países, principalmente entre os países da Europa. A chanceler alemã Angela Merkel apelou em um discurso televisivo para que o povo alemão ficasse em casa e respeitasse a medida de confinamento. Há cerca de 15 anos no poder, o mandato de Angela Merkel foi marcado por inúmeras crises. Mas a líder veterana nunca havia ido ao ar para falar diretamente com os cidadãos em períodos turbulentos, exceto na ocasião de combate ao novo coronavírus. O discurso foi incisivo e a Alemanha entendeu o recado. Isso é o que conta esta brasileira que mora no sul da Alemanha, na pequena cidade de Gerlingen, que fica em um dos estados mais afetados pela Covid-19. E aí, depois dessa apresentação na televisão, as pessoas entenderam a seriedade. E aí eu vi a diferença. Depois desse momento, que foi semana passada, as pessoas começaram a ficar dentro de casa. Em um canal com quase 80 mil inscritos no YouTube, ela divulgou um vídeo onde faz uma análise do porquê a Alemanha registra uma taxa de mortalidade bem abaixo dos demais países. Então, a minha preocupação era quando que eu preciso começar a me proteger. Só que eu via que muitos países começavam a ter infectados, pessoas infectadas, e na Alemanha não. E aí começou a ter pessoas infectadas, mas não tinha mortes. E todos os outros países da Europa aumentava o número de mortes infectados e a Alemanha não. Foi então que eu comecei a pesquisar. Luciara primeiro destaca que a Alemanha tem um sistema de saúde muito bem preparado. E os gráficos confirmam. Só para se ter uma ideia, o país tem uma das maiores taxas de leitos hospitalares do mundo, 8 a cada 1.000 habitantes. Na Itália, esse número é de apenas 3,2 leitos, por exemplo. Tainara Almeida é enfermeira em um hospital privado que se prepara para receber infectados pela doença, como parte do plano de governo de aumentar ainda mais os leitos. Nosso hospital também agora se tornou parte na região das cidades que estão aqui entre Hammer e Bad Pyrmont. Então, nós somos um hospital de referência que vai receber pacientes para tratamento do corona também. Além disso, os jovens são os mais infectados na Alemanha e representam 70% dos casos. Culturalmente, os jovens aqui se emancipam muito cedo. Eles saem de casa muito cedo, seja para fazer um curso profissionalizante, seja para estudar na universidade. Você consegue observar que tem muitos casais de idosos aqui, muitos idosos que moram sozinhos, que não moram com os filhos, que não moram com os netos. A Alemanha também resolveu apostar em testes em massa. O Instituto Robert Koch afirma que são realizados 160 mil testes por semana. A recomendação do Ministério da Saúde, na realidade, é que todas as pessoas que têm algum tipo de sintoma façam os testes. Eles identificam previamente, assim que as pessoas começam a apresentar os sintomas, e então há esse encaminhamento para realizar a coleta do exame, e esse exame, se for positivo, a gente tem o resultado em até 4 horas. Então, tem bastante acesso ao exame. Durante esses 2 anos, já pude perceber que as pessoas têm um estilo de vida interessante, porque os alemães eles fazem muito exercício físico. Eles têm essa consciência da necessidade de se manter ativos. Então, talvez a saúde aqui dos alemães é fortalecida, talvez por causa disso. E o baixo consumo de açúcar também. Foram 2 pontos que eu destaquei. Em relação a essa questão da alimentação também, não só pelo fato das pessoas gostarem de ter uma alimentação mais saudável,
mas também pelo fato de ser mais acessível você ter uma alimentação mais saudável aqui na Alemanha. Porque a divergência de preço entre os produtos normais, os produtos bio, os produtos mais naturais, não é tão grande assim quanto no Brasil. Não há como atestar o que exatamente pode ser a causa para este baixo índice de letalidade na Alemanha. Talvez seja o combo da qualidade do serviço público de saúde e do estilo de vida da população. Talvez o caminho da prevenção ou a cultura, quem sabe. Pode ser tudo isso e mais um pouco. Só que, por mais baixa que seja a letalidade, morte é morte. E cada vida é única. Para que isso seja evitado, existe um caminho que até a gente aqui no Brasil pode fazer, que é ficar em casa. Eu converso com vários amigos, com a família que moram no Brasil, e eu falo para eles, eu sou o futuro de vocês. Eu estou há 2 semanas à frente do que vocês vão viver. Então, olha o que está acontecendo com a gente hoje. Não permitam que isso aconteça com vocês também no Brasil. Aqui, com toda essa tecnologia, com todos esses hospitais à disposição, a gente vê que o governo ele tem trabalhado fortemente para manter as pessoas dentro de casa e tem essa quantidade de infectados. Imagina se as pessoas não levarem a sério, o que vai acontecer?